Bom dia na paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje, dia 27 de agosto de 2025, uma quarta-feira maravilhosa que o Senhor nos dá. Graças a Deus, porque nós temos a oportunidade de poder estarmos respirando, vivo, com saúde, com paz, com alegria, comunicando aqui com você e compartilhando a palavra de Deus. O nosso devocional de hoje está no livro de Daniel, capítulo 6, e o versículo 4, que diz assim: Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Nós podemos ver aqui o caráter que resiste às provações, né? O verdadeiro caráter do cristão não depende das circunstâncias, mas da integridade diante de Deus, permanecendo firme mesmo quando provado. Nós vivemos numa geração que valoriza mais a aparência do que a essência, mais a reputação diante dos homens do que a integridade diante de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que o caráter é a marca distintiva dos que pertencem ao Senhor. O caráter é quem você é quando ninguém está olhando. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, porque manteve o seu caráter inabalável diante de Deus. O mundo pode tentar manchar nossa imagem, mas não pode corromper um caráter moldado pelo Espírito Santo. O caráter se revela na fidelidade. O verdadeiro caráter se prova pela fidelidade a Deus e aos princípios eternos. Daniel foi fiel mesmo sob investigação. Seus inimigos procuravam falhas, mas nada encontraram. A fidelidade é constância e não ocasionalidade. Não. Você seria aprovado se investigassem a sua vida hoje? Pare e pense nisso. O mundo observa as nossas falhas, mas Deus procura nossa fidelidade. Como uma joia submetida ao fogo revela sua pureza, assim a investigação revelou a integridade de Daniel. A fidelidade começa nas pequenas coisas. Lucas 16:10 diz: Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Caráter não se constrói em grandes palcos, mas no secreto. Seja fiel nas pequenas responsabilidades, pois são elas que moldam o seu caráter. O que você faz quando ninguém vê define quem você realmente é. Pense. Um edifício ele é sustentado por um alicerce, e o alicerce ele está oculto. Ninguém vê o alicerce, mas para que o edifício permaneça de pé, ele precisa ter um alicerce sólido. Assim é o caráter. O caráter é invisível, mas sustenta a vida pública. A fidelidade, ela inspira confiança. Provérbios 22:11 diz: Um bom nome é mais desejável do que grandes riquezas. Daniel ganhou confiança até de reis por causa do seu caráter. O caráter abre portas que talento algum pode abrir. Talento impressiona, mas o caráter sustenta. Olha só, José no Egito conquistou posição não por sua esperteza, mas pelo seu caráter íntegro. O caráter se revela na pressão.
O verdadeiro caráter se mostra quando somos provados pelo fogo das circunstâncias. A pressão revela quem realmente somos. Daniel 6:10. Ele sabia do decreto, mas nem por isso ele mudou. Ele continuou orando como antes, 3 vezes por dia, como de costume, diz a palavra do Senhor aqui em Daniel 6:10. Ele continuou orando como de costume ao Senhor seu Deus. A pressão não mudou o seu hábito. Quando a pressão aumenta, você abandona os seus princípios ou permanece firme? A pressão não destrói o caráter, apenas o revela. O carvão sob pressão torna-se diamante. Assim, a pressão forja um caráter precioso. Faz se manifestar o que realmente é. O caráter se mantém mesmo quando custa caro. Mateus 16:24 diz: seguir a Cristo é negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Daniel estava disposto a pagar com a sua própria vida se fosse preciso. Seu caráter resiste quando seguir a Cristo exige sacrifício? Caráter sem custo é apenas conveniência. Se nós servirmos a Cristo somente nos momentos bons e quando a pressão aumentar, nós negarmos Jesus, só vai revelar aquilo que está dentro de nós. Olha os 3 jovens da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não negociaram a sua fé, mesmo diante da morte. A integridade atrai oposição, mas também a proteção de Deus. Daniel 6:22 diz que Deus fechou a boca dos leões. Os homens, por maldade, para querer incriminar Daniel, lançaram ele na cova dos leões. Mas ele continuou íntegro, servindo a Deus. E Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, fechou a boca dos leões. Daniel dormiu tranquilo, nenhum mal puderam fazer a ele, porque Deus estava com ele. Aleluia! O caráter fiel atrai a inveja dos homens, mas também o cuidado divino. Prefira ser condenado pelos homens do que perder a aprovação de Deus. Quem permanece fiel diante dos homens encontra livramento diante de Deus. Uma árvore de raízes profundas resiste à tempestade. Assim é o caráter enraizado em Deus. Lembra que falamos há poucos dias sobre a palmeira? Quanto mais profundas as raízes, mais estabilidade a árvore tem. E quanto mais nós permanecermos fiéis ao Senhor, mais enraizados em Deus nós nos tornamos. O caráter se revela na perseverança. O caráter genuíno é constante ao longo da vida, não apenas em momentos isolados. Daniel manteve sua integridade por toda a vida. Daniel 6:28 diz: serviu a vários reis sem se corromper. Caráter não é um ato isolado, é a constância ao longo dos anos. Quem você será daqui a 30 anos se continuar andando nesse caminho que você está hoje? Caráter não é evento, é trajetória. Um rio que nunca para de correr, escava o vale. Assim é o caráter perseverante que deixa marca na história. Muitas vezes é muito fácil nós admirarmos alguém que nós conhecemos ontem. Nossa, parece que é um Deus na terra. E muitas vezes nós ficamos tão admirados com pessoas que nós nem sabemos nada sobre elas, elogiamos e achamos que é o tal. E às vezes aqueles que estão anos ao nosso lado, nem não honramos, não, nada. Escute, caráter
se revela ao longo da vida. Você vai saber quem uma pessoa é com o tempo que você convive, né? Deixam marcas na história. A perseverança é o fruto da esperança eterna. Romanos 5, ali versículo 3, nos diz: a tribulação produz perseverança, e esta experiência e esperança. Quem tem visão eterna não se corrompe pelas pressões temporais. Viva com os olhos no eterno. Seu caráter resistirá ao tempo. Quem vive para o céu não se vende na terra. Um peregrino não troca sua viagem por prazeres momentâneos, porque sabe para onde ele vai. A coroa da vida é promessa para os perseverantes. Tiago 1 e 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Deus recompensa o caráter perseverante. Sua fidelidade hoje é um investimento para a eternidade. O caráter provado aqui será coroado lá. O agricultor que semeia com lágrima, colhe com alegria. Assim será com os fiéis diante de Deus. O caráter é a essência do cristão. Daniel nos mostra que ele se manifesta na fidelidade, na pressão, na perseverança. O mundo pode admirar talentos, mas Deus coroa caráter. Decida hoje ser fiel, mesmo nas pequenas coisas. Permaneça firme, mesmo sob pressão. Persevere até o fim, porque há uma coroa preparada para você. Talento pode levar você ao topo, mas só o caráter pode manter você diante de Deus. Pai, eu oro por esta pessoa que está aqui comigo agora e te peço, trabalha em todas as áreas da sua vida, Pai, dando a ela a firmeza, o equilíbrio, a força que ela precisa, Pai, para se manter firme, fiel na tua presença até o fim, em nome de Jesus. Que ela não negocie os seus princípios por coisas passageiras deste mundo, mas que ela possa prosseguir firmado na tua palavra. Que o Senhor traga à luz tudo aquilo, Pai, que o Senhor deseja que essa pessoa viva nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe com alguém, dá um like no canal e fique na paz do Senhor.